Olá pessoal, bom dia. Estamos aí para mais uma aula de hipnose e PNL e quero desejar um bom dia a todos e que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando, tranquilizando os nossos corações nesses momentos aí que estamos vivendo. Para isso nós temos nos preparado através das nossas orações e com a ajuda também da PNL, ou seja, programando os nossos cérebros, programando a nossa mente para que nós possamos passar por essa etapa da vida, passar por esses momentos difíceis. E a PNL nos ajuda a fazer isso, assim como também nos ajuda a ajudar os outros, ajudar os nossos irmãos a vencer essas etapas, a excluírem ou diminuírem a ansiedade dos arquivos através da programação neurolinguística. Essa é uma importante ferramenta que nós temos aprendido e tenho partilhado com vocês. Espero que vocês estejam utilizando essas ferramentas, principalmente agora, nesse momento tão difícil. Então, mais uma aula, bora lá! Através da hipnose da PNL, nós aprendemos o que é PNL, o que é a hipnose, o que é subjetividade, como o nosso cérebro constrói a realidade, os 3 níveis da mente, os estados associado e dissociado, que nós temos batido muito nessas aulas aí. Precisamos aprender a olhar para dentro de si mesmo, a ser introspectivo, olhando para a realidade virtual, para a realidade subjetiva, que é muito mais importante do que a realidade objetiva na qual nós vemos. Assim como Albert Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Nós temos percebido isso através das nossas aulas e temos sentido tudo isso aí na nossa pele. Os processos de aprendizado, como é que se constrói o aprendizado em nossa mente, já verificamos, aprendemos sobre tudo isso. E espero que vocês tenham aplicado essa disciplina através de exercícios para melhorar então a qualidade do aprendizado ou melhorar a qualidade da excelência no aprendizado, na excelência humana. Aprendemos sobre âncoras e vimos que âncoras é o nosso carro-chefe dentro da PNL e que a vida inteira nós somos ancorados por fatos e ocorrências positivas e negativas. E aprendemos também como trabalhar eliminando essas catexias. Então, isso é muito importante. Através das âncoras nós sabemos como organizar os nossos arquivos intrapsíquicos. Experiências cognitivas do que é macro, no que é micro, macro na generalização, o micro no foco. Aprendemos como trabalhar esses ambientes dentro da nossa mente a partir de organizar ou buscar dentro dos nossos arquivos aquilo que nós necessitamos para a utilização da nossa vida no dia a dia. Segmentação cognitiva, que nós devemos aprender quando os nossos compromissos são muito grandes, nós segmentamos e vamos dividi-los em etapas para que nós possamos então alcançar os nossos objetivos. Estado atual, estado desejado, dividido em etapas. Então é o que nós temos visto durante toda essa nossa aula, essas aulas que temos tido, e com isso nós temos melhorado os nossos arquivos, ampliado os nossos conteúdos. Eu espero que todos os colegas estejam realmente utilizando dessa ferramenta primordial para o nosso dia a dia. Então nós vimos aí, dia 3/4, a indução de David Alma,
com hand drop, com a indução de hand drop, que é alcançar o inconsciente de uma maneira súbita, levando o paciente a entrar em um transe rápido e seguro. Ensinamos também na aula passada a autoconfiança e fizemos a revisão de alguns exercícios, assim como eu quero dar continuidade no dia de hoje. Aí a fala de Albert Einstein, que dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E é um fato na realidade, porque o conhecimento está participando da cognição. E no nosso inconsciente estão armazenados todas as memórias, desde a nossa concepção até o dia de hoje. Então nós precisamos ter mais atividade. Nós temos muito mais conteúdos em nossa subjetividade do que na nossa consciência. Como nós já vimos até agora, a nossa consciência participa do nosso cérebro no dia a dia com de 2 a 5%. E o nosso inconsciente de 95% a 98%. Então nós sabemos que nosso inconsciente, que guarda e armazena todas as memórias, é muito mais importante. Ou seja, é um combo, consciente e inconsciente. E aprendemos através da programação, através da hipnose, a utilizar essa subjetividade. Hipnose PNL é a forma de tratamento cientificamente organizada através de métodos pré-definidos, através de protocolos que nós já aprendemos, envolvendo então o que? A maior parte do nosso organismo. Aprendemos a consciência, aonde está o ego consciente, aprendemos sobre a primeira tópica e sobre a segunda tópica, consciente, pré-consciente, a censura, que está ali no pré-consciente, e falamos também do inconsciente. Então essa é uma parte que nós debatemos muito, para que nós possamos então saber como ocorre, como trabalha o nosso cérebro. Pensamos, sentimos e agimos através dessa caixinha de 2,5 kg. Nós precisamos aprender como ela funciona para que nós possamos ter êxito e uma melhor qualidade de vida. Senão, nós vivemos aí, como diz o Martim da Vila, naquela situação do deixa a vida me levar. E a vida vai nos levando, com certeza, mas vai levando para onde ela nos guia, fazendo com que as pessoas fiquem como verdadeiros zumbi. E nós não somos zumbi, nós sabemos onde queremos chegar. Sabemos que a consciência funciona de acordo com o princípio da realidade e o inconsciente funciona de acordo com o prazer e o desprazer, armazenando catexias positivas e negativas. A hipnose sistêmica nós vimos que funciona em tudo isso, na consciência, no pré-consciente, no inconsciente. Sabemos que a consciência é verbal, lógica e onde ocorre o raciocínio, de acordo com o princípio dessa realidade. Abaixo dessa realidade temos o superego, que é o podador, que é o castrador, que vai fazendo com que nós tenhamos a capacidade de analisar e enviar para o inconsciente aquilo que não é necessário na nossa consciência em determinados momentos. Sabemos que o inconsciente ele é não verbal, não lógico e não racional, e ele é atemporal. Funciona de acordo com o princípio do prazer. E tudo isso é que nos dá a capacidade de melhor trabalhar, sabendo que o que aconteceu no passado, desde o nascimento até o dia de hoje, estão tudo arquivados em memórias. E essas memórias nós podemos utilizá-las hoje para ressignificar, transformar, moldar o comportamento humano. Essa é a grande diferença, que nós aprendemos como trabalhar a nossa subjetividade. E sabemos que tudo que fica no nosso inconsciente fica em forma de símbolos, sons
imagens e sentimentos. É isso que nós trabalhamos, os símbolos, os sons, as imagens e o nosso sentimento, que nós chamamos de semântica. Tudo está armazenado dentro do nosso inconsciente. A hipnose sistêmica. O sistema nervoso, como nós já vimos, pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado pelos gânglios e pelos nervos. Então nós vimos que os nervos se comunicam através das sinapses e nessas sinapses elas transmitem para os neurônios as informações químicas e as informações elétricas. Então nós vimos a importância dos neurônios, onde é que nós trabalhamos, em todo o nosso sistema. Então nós temos também um sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, medula e espinhal. E dentro de tudo isso nós aprendemos sobre o que é complexo primário, complexo secundário, o desenvolvimento da personalidade até as instâncias psíquicas do complexo diético. Então nós vimos a primeira tópica, a segunda tópica, só estou relembrando para que a gente possa saber que todo o nosso conhecimento é científico, não é achismo e não é místico. Tudo aqui que nós fazemos é ciência e cada dia mais e mais comprovada e ciência pura. A hipnose sistêmica, nós aprendemos sobre o complexo primário, secundário, desenvolvimento da primeira, da segunda tópica, e o sistema nervoso periférico formado pelos gânglios. Isso nós devemos ter sempre em mente, estar sempre estudando sobre tudo isso para que possamos ter um bom desenvolvimento mental. Muito bem, vimos aí como é que funciona o ego na parte consciente. Vimos que os conteúdos verbais ou conteúdo lógico e racional, ou a voz da razão, ela é cognitiva, consciente. E nós vimos que o ego, que é a máscara, muitas vezes nós falamos que eu e ego somos a mesma coisa, e não somos. Ego fica na consciência e é uma máscara que nós aprendemos para mostrar para o meio externo. E o eu já é mais parte pessoal. Eu sou composto de sentimentos, pensamentos e razões, e aí nós formamos uma personalidade que nós chamamos de indivíduo. Nós somos indivíduo. Então aqui está o ego, aqui está o eu. Nós temos que aprender a saber quem nós somos, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, numa visão sistêmica, nós aprendemos tudo sobre consciente, pré-consciente, inconsciente, qual é a parte de cada uma dessas instâncias psíquicas, e sabemos que o conflito entre o id e o ego, entre o id e o pré-consciente, vão formando o que nós chamamos de memórias, onde ocorrem as frustrações, os desejos, vão causando então arquivos desejáveis e indesejáveis, que nós aprendemos através da PNL, trabalhar com esses arquivos através do que nós chamamos âncoras, ou seja, na dissolução, na ressignificação e na reprogramação dessas âncoras. Relembrando, vimos sobre a hipnose sistêmica, todas essas etapas que devem ser primordialmente estudadas, vistas, revistas, decoradas e conhecidas através das suas funções. Vimos que as memórias dentro da hipnose sistêmica ficam armazenadas no inconsciente, sejam elas positivas e negativas. O medo faz parte, é uma reserva instintiva do nosso organismo, que faz parte do nosso todo desde o princípio, formando assim as memórias positivas e negativas. Entram aí também os sentimentos, dor, prazer,
o que é bom, o que é mal. Vamos trazendo todas essas informações para o nosso inconsciente. Vemos que dentro da parte próxima ao ego, na camada da superfície, estão muitas memórias negativas, que são a desconfiança, o medo, o que nos vão nos dando essa capacidade de elaboração psíquica, mas que no nosso inconsciente tem armazenado também alegria, segurança, temos amor, gratidão, conquistas, vitórias, tranquilidades. São memórias que nós temos armazenadas, e essas memórias nos trazem sentimentos, porque liberam determinados neurohormônios, ocitocina, adrenalina, cortisol, e nós vimos tudo isso, que todos esses neurohormônios têm influência dentro do nosso comportamento. É por isso que nós precisamos entender o funcionamento psíquico, para que nós possamos fazer alterações desejáveis. Aprendemos sobre como reprimimos as nossas memórias, como recalcamos e mandamos para o inconsciente, como elas acabam ficando perdidas, porque nós perdemos o contato com essas memórias, de tanto reprimir, acabamos recalcando essa memória, ela sai do farol da consciência, e aí nós precisamos fazer um esforço maior para alcançar essas memórias. Vimos então como fazer através dos estados de transe. Nós vimos que o nosso cérebro trabalha em frequência, e através dessas frequências nós podemos adentrar as memórias do passado, do presente e também as memórias de futuro. Nós aprendemos a reprogramar. Então nós vimos também os sinais característicos, os sinais hipnogênicos, as características do estado de transe. Nós precisamos aprender a avaliar e verificar os nossos pacientes em cima do relaxamento muscular. Percebemos quando ele está completamente entregue, o tremor palpebral, que nós verificamos os olhos da pessoa quando entrando em estado de transe, os olhos começam então a se movimentar de uma maneira muito rápida, porque os olhos, enquanto na memória, estão buscando as informações do nosso inconsciente. Nós falamos que os olhos é o mouse do nosso cérebro. Percebemos também, através dos sinais hipnogênicos, a ruborização. A pele fica mais avermelhada ou fica mais esbranquiçada. Percebemos às vezes, como sinal hipnogênico, a sudorese, o suor, às vezes aqui acima do lábio superior, às vezes na testa, às vezes nas mãos. Então é um dos sinais característicos de que o paciente realmente está entrando em estado de transe. A temperatura das mãos, às vezes ela fica mais fria ou mais quente, varia muito de paciente para paciente e de acordo com as descargas neuronais que cada paciente possui. Como eu disse, nós somos indivíduos. Percebemos também que quando entramos em estado de transe, a nossa saliva diminui, então a salivação cai. Por quê? Porque é como se você entrando num estado de sono, é como se fosse um sono. E quando você está em estado de sono, há diminuição na saliva, porque você não tem que ficar deglutindo essa saliva. Então o seu organismo fisiologicamente diminui a insalivação nesse estado. Efeito Bulldog, que é aquele efeito da face, que a face cai, a mandíbula abre e a pessoa então demonstra que está em um estado mais profundo. A respiração também é um dos fatores que nós observamos em nossos pacientes como sinal hipnogênico. A respiração torna-se abdominal, mais lenta, como a respiração de um bebê. Isso é um dos sinais característicos, sinais hipnogênicos que nos dão
observação que o paciente está realmente em transe. O que são âncoras? Nós aprendemos é a fixação de um sentimento ou de um estado através de um dos 5 sentidos, ou de ambos dos sentidos, visual, auditivo, sinestésico e as suas submodalidades. Aprendemos que as âncoras são vinhetas de novela, programas de televisão, comerciais, com muitas específicas, etc. Então percebemos que os neuromarketing hoje utilizam muito dessas âncoras que ficam na nossa subliminalidade e muitas das vezes você não sabe por que comprou, por que fez, por que agiu, porque está sendo programado na sua mente. A hipnose é algo que acontece automaticamente, porque o nosso cérebro está sempre ligado e mantendo informações dentro do nosso inconsciente. Todas essas sensações estão instaladas aonde? No cérebro do meio, no segundo cérebro. Nós sabemos que nós temos 3 cérebros em um, que nós chamamos de cérebro trino. Então nós temos o córtex, sistema límbico e sistema reptiliano. Nunca esquecendo dessas 3 etapas, para que a gente possa saber em qual desses momentos nós nos encontramos. Como fazer essas âncoras? O empilhamento de âncoras, escolhendo um ponto, pode ser na mão, pode ser no ombro, pode ser em qualquer parte do corpo, mas nós aprendemos que precisamos colocar o paciente em estado de transe. Esse transe que pode ser leve, moderado ou profundo. Precisamos saber que antes de colocar o paciente em transe, já tivemos com ele uma explicação, fizemos com ele um pré-talk, tirando todas as dúvidas dos nossos pacientes do que vem a ser a hipnose, para que ele não tenha nenhuma dúvida, para que ele possa enganjar realmente no processo e se permitir uma mudança, porque a hipnose é a alteração, a modificação do nosso inconsciente a partir do momento que o paciente deseja, porque toda hipnose é auto-hipnose. Então, o empilhamento de âncoras só ocorre quando o paciente se permite adentrar nesses estados. Empilhamos alegria ou euforia, empilhamos o amor, colocamos âncoras do amor, ancorar segurança, ancorar gratidão, vitória e superação. Vimos que todas essas âncoras que nós temos ancorado em nós e nos nossos pacientes vão reforçar na hora do nosso atendimento o que nós desejamos fazer. Nós temos o estado atual, o estado desejado. Verificamos que através desses recursos, através da gratidão, segurança, do amor, da euforia, todos esses recursos já estão vitória e superação, ou seja, vivemos num momento em que nós temos que nos fortalecer mais com relação às nossas vitórias e a superar os momentos em que estamos passando. O PNL nos dá perfeitamente essa capacidade. Todos esses recursos estão armazenados no nosso inconsciente. Nós temos esses recursos. O que nós precisamos é aprender como utilizar esse recurso. E a PNL, a hipnose, nos dá essa capacidade, nos dá a autoridade para introduzir ou melhorar, tendo acesso a esses recursos, para auxiliar os nossos pacientes a chegar então no bom desenvolvimento psíquico, a sair das suas neuroses, remover as suas frustrações e ter o que nós chamamos de excelência humana. E depois nós vimos que nós precisamos estar fortalecendo essas âncoras. Por isso nós encaminhamos o paciente e pedimos que eles executem exercícios, esses exercícios em casa, colocando-se em transe, em estado de auto-hipnose, fortalecendo a vitória, a superação, a gratidão, segurança, alegria, euforia. Todos esses recursos
nós encaminhamos, pedimos os nossos alunos, os nossos pacientes, que fortaleçam a ancoragem. Perguntamos para ele, como foi isso para você? Foi bom? Foi. Então, é maravilhoso, é sensacional. Mas você precisa lembrar de fazer esses exercícios. Porque se você aprende, mas não exercita, você não vai criar o caminho neural, ou seja, não vai fortalecer esse aprendizado. Porque a gente sabe que a excelência está no fazer, na repetição. E muitas das vezes nós nos esquecemos de fazer. Nós temos que colocar como uma diretriz em nossa vida. Aprender a fazer os exercícios todos os dias, porque isso cria o caminho neural. Não podemos esquecer isso. Se você quer uma mudança na sua vida, aprenda a fazer os exercícios. Fortaleça as suas âncoras para que você possa então ter um bom desempenho na sua vida. E uma vez que você tem um bom desempenho na sua vida, você pode então trabalhar em sintonia com os seus pacientes. Porque se você não tem amor, como você pode gerar amor? Se você não tem paz, se você não tem momentos de vitória, não se sente uma pessoa vitoriosa, como ajudar a outra pessoa a superar os problemas do dia a dia e a ser uma pessoa vitoriosa? Se você não é uma pessoa grata, como ensinar uma pessoa a ter gratidão? Então nós temos que reforçar esses recursos que estão armazenados no nosso inconsciente, que estão disponibilizados. Por que nós não utilizarmos? Nós precisamos utilizar. E a utilização vai nos dando essa capacidade de melhorar a cada dia o nosso comportamento, a cada dia melhorar a nossa forma de viver. Segurança, vivemos sempre inseguros, vivemos sempre com medo. Então, precisamos fazer todos os dias essas âncoras, fortalecer, aprender a fazer de manhã, de tarde, de noite. Tira 5 minutos por dia, reforçando suas âncoras, e depois então verifique como a sua vida vai desenvolver, vai deslanchar e vai melhorar. Ancorar o amor, que é a sintonia da ocitocina, que é o campo maior que rege todo o universo. Sabemos que tudo que existe e que tudo que construído foi por intermédio do amor. O amor que constrói, sustenta e mantém todo o universo, inclusive cada um de nós. Nós podemos desejar, querer o amor, mas podemos também embarrear e manter-se ligado ao ódio e a todas as raivas, ira, angústia ou os sentimentos indesejáveis. Precisamos trabalhar principalmente o amor. Nós aprendemos como ancorar e como fazer. E vamos modificando a cada dia, trazendo uma questão de amar diferente, a ver a vida sob ponto de vista diferente, para que nós possamos, então, ter uma melhor qualidade de vida. Por alegria, nós precisamos de alegria. Sabemos que, como na palavra está escrito, quero trazer à memória o que me dá esperança. O que nos dá esperança e nos traz euforia. Por quê? Porque no mundo nós vamos ter aflição, e temos aflições todos os dias, como as aflições que estamos passando nesses momentos, nesses dias. Mas esse é o ambiente que nós estamos, é um mundo de aflição. Se nós queremos ter alegria, nós precisamos criar esses recursos que já estão disponíveis dentro de cada um de nós. Então, nós é quem temos que mudar. Por isso, está escrito, quero trazer à memória que me dá esperança. E a esperança vem por intermédio da alegria, e a nossa esperança é estar com o amor um dia na glória. Aprendemos tudo isso, a vitória, a superação, e fortalecer tudo isso. As células cerebrais, especificamente os neurônios, utilizam-se entre si
além de fazer com que os músculos venham a se contrair ou se moverem através das ondas elétricas. Então nós aprendemos que o nosso inconsciente faz toda essa modificação e alteração através das substâncias químicas e da substância elétrica, ou seja, das descargas elétricas. Aprendemos sobre as frequências gama, beta, alfa, teta e delta. Esses são os estados de evolução psíquica, onde é o nosso campo de trabalho. Enquanto as pessoas não têm o conhecimento que você tem, que eu tenho, elas vão se utilizando desses recursos que já estão instalados e, ora, ela não sabe se está em beta, se está em gama ou se vai para alfa, porque as memórias que chegam até a consciência faz com que as pessoas fiquem trazendo à memória várias memórias incoerentes, incongruentes e, consequentemente a isso, comportamentos indesejáveis, entrando naquele estado de síndrome de pensamentos acelerados. São múltiplos pensamentos. Então, o que nós precisamos ajudar o paciente a organizar as suas instâncias psíquicas, fazendo com que eles se posicione, tenha foco, capacidade de concentração, de percepção, de sentir, de pensar, de sentir e de agir. Para isso que nós aprendemos a programar, reprogramar, ressignificar o nosso cérebro. Então, mude a sua vida, reprogramando a sua mente. Não deixe ser você reprogramado. Mude você, faça você o programa onde você quer chegar. Porque, do contrário, o mundo está aí programando e reprogramando a mente, nossa mente, quando nós estamos voltados para fora. Então nós precisamos voltar para dentro. Nós temos o estado atual e o estado desejado. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Só depende de mim. Nós programamos o nosso cérebro para ter uma satisfação em tudo aquilo que nós precisarmos alcançar. Todos os recursos já estão no nosso inconsciente. Percebemos que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Ele trabalha para a realização dos nossos desejos. Sejam os nossos desejos bons ou maus, o cérebro vai trabalhar automaticamente. Então, o que nós precisamos? Organizar os nossos recursos dentro dos nossos arquivos ou dentro dos nossos armazéns, dentro do nosso armazém mental, para que a gente possa estar, então, removendo de lá aqueles recursos necessários e desejáveis para o dia a dia. Então, você e eu, nós programamos e reprogramamos a nossa mente. Isso é um looping, é automático. Então, nós aprendemos através da hipnose, da PNL, que nós podemos e devemos trabalhar o nosso cérebro e não se permitir ser usado. Nós precisamos usar o nosso cérebro e não ser usado. E viver apenas o deixa a vida me levar, como se fosse um zumbi. É o que nós percebemos nos dias de hoje. Então nós podemos mudar o nosso comportamento, mudar os nossos hábitos. E quando mudamos os nossos hábitos, mudamos a nossa vida. Existem métodos e técnicas que facilitam alterar a frequência cerebral e o estado, tais como aprendemos sobre relaxamento progressivo, todos nós fizemos e devemos aprender todos os dias, que à medida que você vai aprendendo a fazer o relaxamento progressivo, você vai percebendo o quanto você pode fazer de mudança em você. Isso é de fundamental importância. E uma vez que você aprende a fazer as mudanças em você, você se prepara para auxiliar o seu paciente a também fazer mudança em si mesmo. Vimos que o quanto é importante a auto-hipnose. Todos nós
precisamos aprender a organizar o transe dentro de cada um de nós para não ser levado a momentos de descompensações, de traumas, de medos, de fobia, porque nós não temos uma mente preparada, focada para o nosso objetivo. Então, para evitar o desconforto do nosso dia a dia e principalmente dos dias em que estamos vivendo, toda essa opressão que nós estamos recebendo do mundo, se você não permitir trabalhar em você os recursos necessários, você vai simplesmente vivendo o mundo aqui de fora. E nós não estamos aqui fora, nós estamos aqui dentro. E no futuro nós estamos muito mais além. Então, nós temos os recursos, nós temos como programar a nossa mente para os nossos estados desejados. Nós temos experiências cognitivas que nos capacitam a estar sempre voltado para a esperança. A esperança é a nossa âncora principal. É de um dia sair desse mundo e adentrar no mundo psíquico e ao mundo eterno. Então essa é a nossa esperança. Precisamos trabalhar os nossos recursos para saber que nós temos a capacidade de ser vitorioso. Assim como nós sabemos que o amor venceu e disse: eu venci, vocês também vencerão. Software bineural, sons de água, sons, vários tipos de sons e suas submodalidades nos auxiliam. Então nós podemos fazer a auto-hipnose utilizando de sons, de imagens, alterando os nossos sentimentos. Então nós vimos os mecanismos, nós temos os recursos todos disponíveis em nossa mão. Por que não usar? Nós não usamos muitas das vezes porque ficamos presos aqui na caixinha, preso na caixa, na cognição. Nós temos que fechar os olhos, entrar para o nosso inconsciente e verificar quais os recursos que eu preciso para fazer as alterações diárias que são necessárias para que nós possamos ter um bom desempenho. Milhões de softwares, existem vários tipos de software. Nós só precisamos aprender a utilizar. Para aprender a utilizar todos os nossos recursos que já estão disponíveis, nós precisamos exercitar. Cobre de você mesmo. Eu apenas digo e informo que é necessário o exercício. Mas se nós não fizermos o exercício, vamos ficar como estávamos antes. Então, por isso, nós precisamos exercitar. Toda hipnose é auto-hipnose. Hipnoterapeuta é apenas um copiloto, como uma corrida de rally, auxiliando a conduzir, direcionando o melhor caminho para chegar ao pódio, a sua vitória, a vitória dos seus pacientes, auxiliar os pacientes a chegarem no estado desejado. Nós não detemos de nenhum poder, nós temos conteúdos psíquicos que nos capacitam a ser diferenciados e ensinar, auxiliar as pessoas a também chegar no seu estado desejado, ou seja, a ter uma vida mais feliz. Contem aí na plataforma como foi essa experiência que você teve com a hipnose, com a PNL. Quais são as suas dificuldades para que nós possamos, então, desenvolver os recursos que você necessita numa próxima aula. Então, tenham todos um bom dia e até lá!